Imagine isto. O cheiro de carne carbonizada é acre nas suas narinas, misturando-se com o sabor metálico de sangue fresco. O seu corpo, uma tela de feridas abertas e purulentas, grita a cada respiração superficial. Está deitado em terra úmida, o frio infiltrando-se nos seus ossos expostos, e o único som é o áspero e irregular da sua própria respiração, pontuado pelo coachar distante e zombeteiro de um sapo-boi. Mas então, uma nova sensação, um calor escaldante que floresce no seu ombro, depois nas suas costas, uma pressão deliberada e agonizante de algo em brasa, e você sabe, com uma certeza arrepiante, que o horror ainda não terminou. Cada chiado é um novo assalto, um ferro em brasa pressionado contra a sua pele já esfolada, marcando uma sinal de posse, uma declaração de total subjugação. Consegue sentir o gosto de bilis na garganta, a onda vertiginosa de dor, e em algum lugar, nas profundezas da luz rapidamente esmaecida da sua consciência, pergunta-se se este é verdadeiramente o fim, se a terra simplesmente o engolirá por inteiro e lhe oferecerá a misericórdia do esquecimento. O mundo à sua volta desfoca-se, um caleidoscópio de agonia, e a única certeza é o fogo implacável e consumidor que reclama a sua carne, uma mancha agonizante de cada vez. Como pôde a humanidade descer a tais profundezas de crueldade calculada? Que lógica distorcida poderia justificar a aniquilação sistemática do espírito de outra pessoa, a cicatrização deliberada do seu próprio ser, por dentro e por fora? Falamos de história como uma série de datas e nomes, de grandes movimentos e mudanças sísmicas, mas muitas vezes ignoramos as vidas individuais, as experiências cruas e viscerais que formam a própria base destas narrativas monumentais. A história de Mary Alice não é apenas um conto do passado distante, é um testemunho arrepiante da profunda desumanização que sustentou todo um sistema econômico e social. Um duro lembrete do que acontece quando um ser humano recebe poder absoluto sobre outro. Obriga-nos a confrontar a verdade desconfortável de que a capacidade para atos monstruosos reside não apenas no vilão excepcional, mas muitas vezes no homem comum, corrompido pelas circunstâncias e pelo veneno insidioso da autoridade desmedida. Antes do inferno, antes das marcas e do chicote, Mary Alice era uma mulher, um ser humano com pensamentos, sentimentos e uma vontade inegável de sobreviver, até prosperar, dentro dos confinamentos esmagadores da sua existência. Nascida na escravidão nas terras ricas e férteis da Geórgia, provavelmente em algum momento do final da década de 1790, a sua vida inicial foi um ciclo implacável de labuta sob o sol escaldante, contudo não foi desprovida dos pequenos e preciosos momentos que definem a experiência humana. Imagine-a, não como uma figura abstrata de sofrimento, mas como uma jovem com dedos ágeis, hábil em separar os capulhos de algodão pegajosos das suas sementes teimosas, as costas doloridas, mas o espírito inquebrável. Ela poderia ter encontrado consolo no zumbido tranquilo das cigarras ao anoitecer, um breve descanso das implacáveis exigências do dia, ou talvez nas risadas partilhadas com outras mulheres escravizadas enquanto preparavam modestos jantares sobre uma fogueira, suas vozes tecendo uma tapeçaria de resiliência face ao desespero. Ela conhecia o ritmo das estações, a promessa da primavera, o calor brutal do verão, o alívio fugaz do outono. Ela compreendia a linguagem não dita dos campos, as mudanças subtis no vento, a luz mutável do céu. Estas eram as únicas liberdades que possuía, uma conexão com o mundo natural que transcendia as correntes feitas pelo homem que aprendiam. Seu escravizador, Jesse Lane, era um homem do seu tempo e lugar. Em 1818, a Geórgia estava a transformar-se rapidamente no coração do reino do algodão. A invenção do descaroçador de algodão tinha desencadeado uma procura insaciável pela cultura, transformando vastas extensões de terra em vastas plantações e alimentando uma procura cada vez maior por mão de obra escravizada. Lane, como muitos homens ambiciosos da sua era, estava profundamente imerso nesta economia volátil. Ele não nasceu, segundo todos os relatos,
em imensa riqueza, mas era antes um homem movido por uma fome por ela, um desejo de esculpir o seu próprio império na paisagem sulista em ascensão. Ele via as pessoas escravizadas não como indivíduos, mas como capital, como o motor essencial da sua prosperidade. A sua ambição, alimentada pelo ethos predominante da época, começou a metastatizar-se em algo muito mais sinistro, uma ferida psicológica que apodreceria e, por fim, irromperia em violência indizível. A gênese psicológica central da crueldade crescente de Lane residia na desumanização inerente permitida, de facto encorajada, pela própria instituição da escravidão, amplificada pelas suas próprias inseguranças pessoais e uma necessidade quase patológica de controlo absoluto. As leis da Geórgia, como as de todo o Sul, concediam aos escravizadores autoridade quase total sobre os corpos e vidas dos escravizados. Eles eram propriedade, bens móveis, desprovidos de direitos legais, a sua humanidade sistematicamente negada por estatuto e costume. Este quadro legal não apenas permitia a crueldade, ele criou um ambiente onde a crueldade podia florescer sem controlo, onde a linha entre proprietário e senhor esbateu-se na de torturador e vítima. Para Jessie Lane, este poder era uma toxina sedutora, corroendo lentamente a sua empatia, substituindo-a por uma arrogância de direito e uma crescente paranoia. Cada desco, consideração percebida, cada momento de desafio, que podia ser desde um ritmo lento de trabalho a um olhar pesaroso, era interpretado não como uma reação humana a uma situação intolerável, mas como uma afronta ao seu domínio absoluto, uma ameaça à sua estabilidade econômica e ao seu próprio sentido de ser. As pressões financeiras de Lane, que eram consideráveis no ciclo de altos e baixos do algodão, apenas exacerbaram os seus demônios internos. O preço do algodão podia flutuar descontroladamente, e uma única má colheita ou uma queda nos preços do mercado poderia significar a ruína para um plantador fortemente investido em terra e mão de obra. Esta ansiedade constante traduzia-se num impulso obsessivo para a produtividade máxima da sua força de trabalho escravizada. Qualquer ineficiência percebida, qualquer indício de resistência, tornou-se um ataque pessoal ao seu sustento, um desafio direto à sua autoridade. Ele começou a equiparar a rentabilidade da sua plantação à subjugação absoluta do seu povo escravizado. Para ele, Mary Ellis, como todos os outros, era uma ferramenta, e qualquer imperfeição nessa ferramenta, qualquer sinal do seu mau funcionamento, exigia correção imediata e severa. Ele acreditava, como muitos escravizadores, que a punição severa não era meramente um direito, mas uma necessidade, uma forma de manter a ordem e assegurar a sua sobrevivência econômica. Este sistema de crenças, imerso na lógica brutal da escravidão, proporcionou um solo fértil para o seu sadismo latente florescer. A escalada começou subtilmente, como estas coisas geralmente acontecem. No início, pode ter sido uma hora extra nos campos, uma ração de comida reduzida, ou o chicote a cortar as costas por uma pequena transgressão. Mas quanto mais Lane exercia o seu poder, mais ele precisava exercê-lo. O medo da rebelião, uma ansiedade generalizada entre os escravizadores, alimentava a sua paranoia. Rumores de levantes, mesmo distantes, podiam enviar uma onda de terror por uma comunidade, empurrando os escravizadores a impor controlos cada vez mais severos. Lane provavelmente ouviu estes sussurros, viu-os como justificativa para os seus métodos cada vez mais brutais. Ele convenceu-se de que não estava a ser cruel, mas meramente prudente, mantendo a ordem num mundo que ele percebia como constantemente à beira do caos. Mas havia um detalhe aterrorizante que todos tinham negligenciado. O verdadeiro caos estava a fermentar dentro do próprio Lane. Mary Ellis, uma mulher de força silenciosa e resiliência, tornou-se uma tela involuntária para a depravação crescente de Lane. Talvez ela tenha sido escolhida porque possuía um espírito que se recusava a ser totalmente esmagado, uma faísca de desafio nos seus olhos, que Lane interpretava como insolência. Ou talvez tenha sido simplesmente uma questão de cruel acaso,
uma seleção aleatória num sistema que permitia tais atos arbitrários. O incidente específico que desencadeou a escalada final e horrível permanece envolvido nas névoas da história. Um detalhe perdido no silêncio deliberado em torno de tais atrocidades. Poderia ter sido uma tentativa de fuga falhada, um apelo desesperado por misericórdia, ou até um simples ato de falha de comunicação. Mas o que é certo é que a crueldade crescente de Lane atingiu um ponto de ebulição, culminando num desejo não apenas de punir, mas de obliterar completamente a identidade de Mary, de marcá-la não apenas como propriedade, mas como um monumento vivo ao seu poder absoluto. Um erro, esta descida à barbárie absoluta, exporia a grotesca face oculta de todo o sistema. Os eventos que levaram ao ato final de tortura desenrolaram-se no calor opressivo de um verão da Geórgia. O ar estaria só com umidade, o cheiro de magnólias misturando-se com o odor penetrante de suor e pó. A raiva de Lane, alimentada pelas suas próprias lutas internas e pela lógica desumanizadora do seu mundo, começou a ferver. Ele começou com o chicote, uma ferramenta do seu ofício, mas que ele manejava com crescente ferocidade. Cada golpe não apenas pretendia infligir dor, mas quebrar o espírito, gravar uma lição de submissão absoluta na carne. Mary suportou estas torturas iniciais com um estoicismo notável e agonizante. Ela tinha aprendido, como todas as pessoas escravizadas, a retrair-se para dentro, para proteger o frágil cerne do seu ser dos assaltos implacáveis. Mas a sua resistência silenciosa só parecia enfurecer ainda mais Lane. Ele via-a não como força, mas como um desafio, uma recusa tácita de ser totalmente dominada. Mas essa nem foi a pior parte, pois a mente de Lane já se voltava para algo muito mais permanente, muito mais devastador do que a mera dor física. Ele concebeu um castigo que transcenderia a agonia temporária do chicote, uma marca que proclamaria para sempre a sua posse e serviria como um aviso aterrorizante a qualquer um que ousasse questionar a sua autoridade. A ideia de marcação a ferro não era incomum na era da escravidão. Escravos fugitivos eram frequentemente marcados na bochecha ou ombro com um R de runaway, fugitivo. Mas a intenção de Lane era muito mais insidiosa. Ele procurava marcar Mary de forma tão extensa, tão profunda, que a sua própria identidade seria consumida pela sua marca. Ele queria transformar o corpo dela num outdoor vivo do seu poder, um testemunho do seu direito de infligir qualquer horror que lhe aprouvesse. Ele ordenou ao seu feitor, ou talvez até supervisionou pessoalmente, o aquecimento dos seus ferros de marcar. O cheiro do metal superaquecido, a antecipação da dor lancinante, teria pairado pesado no ar, uma premonição do terror que viria. As outras pessoas escravizadas, forçadas a testemunhar estes atos crescentes de brutalidade, teriam sentido um frio pavor infiltrar-se nos seus ossos, um lembrete arrepiante da sua própria existência precária. Elas compreendiam, talvez ainda mais agudamente do que a própria Mary, a mensagem que Lane estava a tentar transmitir. Isto poderia ser você. O dia da marcação extensiva chegou, um dia que seria para sempre gravado nos anais brutais da história do Sul. Imagine a cena. O calor sufocante, o zumbido das moscas, o terror silenciado daqueles forçados a observar. Mary Ellis foi trazida à frente. O seu corpo já um mosaico de cicatrizes de chicotadas anteriores, o seu espírito maltratado, mas ainda teimosamente presente. Lane, talvez alimentado por álcool ou simplesmente pela vertigem inebriante do poder absoluto, teria supervisionado o processo com um distanciamento arrepiante. Os ferros, vermelhos incandescentes como cerejas, teriam sido pressionados contra a sua pele, não uma ou duas vezes, mas repetidamente, sistematicamente. A marca inicial talvez um J de Jesse, depois um L de Lane, seguido por outras marcas de posse mais abstratas, cada chiado uma declaração de domínio escaldante. O cheiro de carne queimada, um fedor primal e horripilante, teria preenchido o ar, misturando-se com os gritos de Mary abafados por uma mordaça e as orações silenciosas e agonizadas dos que a rodeavam.
As suas costas, os seus ombros, os seus braços, talvez até o seu rosto, foram submetidos a este tormento indizível. A intenção era clara: obliterar a sua personalidade, reduzi-la a um mero objeto, marcada e desfigurada para além de qualquer esperança de reconhecimento, exceto pelo selo indelével do seu escravizador. A pura escala da marcação foi o que diferenciou o caso de Mary Ellis, o que eventualmente atraiu a atenção, por mais limitada que fosse, do mundo em geral. Não foi apenas uma única marca, foi uma obliteração deliberada e sistemática da sua identidade física, uma obra-prima grotesca de crueldade humana. Quando o suplício finalmente terminou, o corpo de Mary era uma ruína, uma paisagem de queimaduras abertas e purulentas e feridas expostas, sobrepostas pelas frescas e raivosas vergastadas do chicote. Ela foi deixada para morrer, ou pelo menos deixada a sofrer num estado pouco melhor que a morte. Mas havia um detalhe aterrorizante que todos tinham negligenciado: a pura e teimosa vontade do espírito humano de resistir, mesmo contra tais probabilidades impossíveis. Mary Ellis, contra todas as expectativas, agarrou-se à vida. As consequências deste ato horrível vieram lentamente, dolorosamente, à luz. A pura extensão dos seus ferimentos, a desfiguração grotesca, era demasiado extrema, mesmo para os padrões insensíveis da época, para permanecer inteiramente escondida. Notícias da condição de Mary Ellis começaram a vazar, provavelmente através das conversas sussurradas de outras pessoas escravizadas, eventualmente chegando aos ouvidos de alguns indivíduos que, por razões próprias, sentiram-se compelidos a agir. Esta foi uma ocorrência rara no sul antebellum, onde os crimes cometidos contra pessoas escravizadas eram quase universalmente ignorados pelo sistema legal, e muitas vezes ativamente ocultados pelos escravizadores que temiam qualquer desafio à sua autoridade. Mas a brutalidade infligida a Mary Ellis foi tão profunda, tão completamente além do aceitável, que forçou uma fenda no muro de silêncio. É importante compreender o cenário legal da Geórgia de 1818. Pessoas escravizadas eram propriedade. Embora leis existissem no papel para prevenir punições cruéis e incomuns, estas quase nunca eram aplicadas quando a vítima era escravizada. Um escravizador não podia ser acusado de assassinato por matar uma pessoa escravizada se isso acontecesse durante uma correção moderada. O sistema legal foi projetado para proteger os direitos de propriedade dos escravizadores, não os direitos humanos dos escravizados. Levar um caso contra um escravizador por crueldade era um desafio extraordinário, exigindo imensa coragem daqueles que ousavam falar e um raro, ainda que fugaz, momento de consciência por parte daqueles que estavam no poder. Os detalhes de como o caso de Mary Ellis chegou à atenção pública são um tanto fragmentados, reunidos a partir de registros históricos incompletos. Parece que um grande júri local, confrontado com a evidência inegável dos seus ferimentos horríveis, sentiu-se compelido a agir. Este foi um passo raro e quase sem precedentes. O grande júri acusou Jessie Lane, imputando-lhe punição cruel e incomum, uma acusação que, ainda considerando Mary como propriedade, reconheceu que as ações de Lane haviam excedido até mesmo as normas brutais do sistema. A evidência era esmagadora, e Mary Ellis miraculosamente sobreviveu para testemunhar, um testemunho vivo da depravação de Lane. O seu corpo, um mapa da sua crueldade, falou por si. O julgamento de Jessie Lane foi um espetáculo peculiar, um raro vislumbre das contradições morais do sul antebellum. Não foi um julgamento sobre direitos humanos, mas sobre direitos de propriedade e os limites da violência aceitável dentro de um sistema construído sobre a violência. A defesa de Lane teria argumentado o seu direito de gerir a sua propriedade como bem entendesse, invocando as normas legais e sociais predominantes que concediam aos escravizadores domínio absoluto. Mas os ferimentos de Mary Ellis eram tão extensos, tão visivelmente horríveis, que transcenderam até mesmo estas normas profundamente preconceituosas. A visão dela,
se ela foi trazida ao tribunal, ou a descrição da sua condição por testemunhas, teria sido incontestavelmente chocante. As marcas formando as letras JL e outras marcas indecifráveis cruzavam o seu corpo, um registro permanente do seu tormento. Foi um caso onde a pura escala do abuso forçou momentaneamente o sistema a reconhecer uma transgressão, não contra uma pessoa, mas contra uma expectativa social do que era demasiado mesmo para um escravo. E aqui é onde a história toma uma reviravolta verdadeiramente bizarra. Apesar da evidência esmagadora dos seus atos monstruosos, Jesse Lane não foi condenado por um crime capital. O sistema legal, mesmo no seu espasmo temporário de consciência, não podia condenar plenamente um homem branco pelo abuso da sua propriedade escravizada. Ele foi considerado culpado de uma ofensa menor, provavelmente agressão ou lesão corporal, e condenado a uma multa e um período de prisão. Os detalhes exatos da sua sentença variam nos registros históricos, mas o que é claro é que ele não enfrentou toda a força da justiça pela tortura indizível que infligiu. Mary Ellis, a vítima, não recebeu restituição, nenhuma justiça no verdadeiro sentido da palavra. A sua sobrevivência foi a sua única vitória, um testemunho de uma vontade indomável que desafiou a própria intenção do seu algoz. Ela permaneceu escravizada, o seu corpo para sempre marcado, a sua vida para sempre assinalada pela crueldade indelével de Jesse Lane. O clímax da história de Mary Ellis não é um momento triunfante de justiça, mas uma revelação dura e brutal da profunda falência moral do sistema que permitiu que tais atrocidades ocorressem. O seu corpo, marcado para além do reconhecimento, tornou-se um símbolo do custo último do poder desmedido e da desumanização sistêmica. Ela viveu carregando as cicatrizes físicas e psicológicas do seu suplício, uma acusação silenciosa e ambulante da sociedade que permitiu o seu sofrimento. A sua história, embora largamente esquecida por gerações, é um lembrete poderoso de que a história da escravidão não é apenas sobre sistemas econômicos ou ideologias políticas, mas sobre vidas individuais esmagadas, espíritos maltratados e corpos irrevogavelmente marcados. A história torturada de Mary Ellis, uma narrativa imersa em dor e profunda injustiça, fala de uma verdade intemporal sobre a natureza humana e os perigos insidiosos do poder desmedido. Quando um grupo de pessoas é sistematicamente despojado da sua humanidade, quando leis e costumes sociais conspiram para reduzi-los a meros bens, a capacidade para a crueldade torna-se ilimitada. Jesse Lane não era uma anomalia. Era um produto do seu ambiente, um homem cujas falhas pessoais foram amplificadas e justificadas por um sistema que lhe concedeu domínio absoluto sobre outros seres humanos. As suas ações não foram apenas atos individuais de sadismo, mas uma manifestação horripilante da violência sistêmica inerente à escravidão de bens móveis. A sua história força-nos a confrontar o legado duradouro do trauma, não apenas para o indivíduo, mas para gerações. As cicatrizes físicas no corpo de Mary Ellis foram espelhadas pelas feridas invisíveis, infligidas a inúmeros outros, feridas que ecoam através da história, afetando famílias, comunidades e nações inteiras. Lembra-nos que a liberdade e a dignidade não são privilégios a serem concedidos, mas direitos inerentes que devem ser ferozmente protegidos. Sublinha a vigilância constante necessária para evitar a desumanização de qualquer grupo de pessoas, pois a história tem-nos mostrado, repetidamente, que uma vez que essa linha é cruzada, a descida à barbárie é terrivelmente curta. O corpo marcado de Mary Ellis, um testemunho horripilante das crueldades extremas da Geórgia de 1818, clama através dos séculos, instando-nos a lembrar, a aprender e a esforçar-nos para sempre por um mundo onde nenhum ser humano seja novamente reduzido à mera propriedade, onde a santidade de cada vida seja mantida como uma verdade inviolável. O seu sofrimento, embora inimaginável, serve como um farol ardente, iluminando os cantos mais escuros do nosso passado e desafiando-nos a construir um futuro mais justo e humano. Mary Ellis, contudo, não morreu.
A sua sobrevivência, por si só, foi um ato de resistência silenciosa e desafiadora. Imagine os dias e semanas que se seguiram ao seu suplício. As feridas abertas e cruas, cada uma boca escancarada na sua carne, teriam infeccionado na umidade implacável do verão da Geórgia. As moscas sempre presentes, atraídas pelo cheiro de sangue e infecção, tê-la iam atormentado, pousando na pele sensível e exposta. Sem os cuidados médicos adequados, que raramente eram concedidos a pessoas escravizadas, especialmente após uma punição tão brutal, a probabilidade de sepsis, gangrena ou uma série de outras complicações era astronomicamente alta. No entanto, ela agarrou-se à vida com uma tenacidade que desafiava toda a lógica, um testemunho da pura e inquebrável vontade, incrustada no espírito humano. A sua recuperação teria sido um processo agonizante e lento, marcado por sonhos febris, a dor lancinante da carne a cicatrizar e a constante e surda pulsação do seu corpo. Ela pode ter sido cuidada por outras mulheres escravizadas, as suas mãos gentis, os seus olhos cheios de uma compreensão partilhada do seu sofrimento, oferecendo os parcos ungüentos e remédios herbais que possuíam, teriam limpado as suas feridas com água fervida, talvez aplicado cataplasmas de argila ou folhas de bananeira. As suas orações sussurradas, um escudo frágil contra o desespero crescente. Estas mulheres, elas próprias marcadas pelas brutalidades diárias da escravidão, teriam reconhecido na sobrevivência de Mary uma mensagem profunda, ainda que aterrorizante, que mesmo perante a aniquilação absoluta, permanecia uma faísca de vida, uma cintilação de resiliência que se recusava a ser extinta. Mas mesmo enquanto as suas feridas físicas começavam a cicatrizar, formando queloides espessos e salientes que alteraram permanentemente a paisagem da sua pele, as cicatrizes internas teriam se aprofundado, tornando-se uma parte indelével do seu ser. Cada respiração, cada movimento, cada olhar ao seu reflexo desfigurado teria sido um novo lembrete do inferno que ela tinha suportado. O cheiro de fumo, a visão do fogo, até mesmo o som de uma voz levantada, poderiam ter desencadeado uma reexperiência visceral daquele dia horrível. O seu mundo interior, outrora talvez preenchido com os sonhos tranquilos de uma vida ligeiramente menos pesada, seria agora para sempre colorida pelo trauma. Ela não era apenas Mary Ellis, ela era Mary Ellis, a marcada, a esfolada, a mulher que tinha enfrentado o nadir absoluto da crueldade humana e, de alguma forma, inexplicavelmente, sobreviveu. O seu corpo não era mais seu, não apenas pelo facto legal da sua escravidão, mas porque tinha sido violentamente redefinido e irrevogavelmente alterado pela malícia de outro homem. Jesse Lane, após o seu breve confronto com a lei, regressou à sua plantação. A multa que pagou, os poucos meses ou anos que pode ter passado numa prisão local, foram uma mera inconveniência, um pequeno imposto sobre o seu poder absoluto. Ele não foi arruinado, nem verdadeiramente punido pela extensão do seu crime. O sistema concebido para proteger homens como ele rapidamente se reafirmou. Ele teria retomado a sua vida como plantador, talvez com uma reputação ligeiramente manchada entre um pequeno segmento mais refinado da sociedade branca, mas largamente aliviado do verdadeiro peso das suas ações. Ele alguma vez refletiu sobre o que tinha feito? A imagem do corpo marcado de Mary assombrava os seus sonhos? É improvável. Os mecanismos psicológicos que permitem aos indivíduos cometer tais atrocidades muitas vezes envolvem um profundo sentido de direito, uma completa falta de empatia e uma capacidade de auto-engano que lhes permite racionalizar as suas ações. Ele pode ter se convencido de que Mary merecia o seu castigo, que ele estava meramente impondo a ordem, ou que a sua breve prisão foi uma perseguição injusta. A sua ambição, a sua paranoia, a sua necessidade de controlo permaneceram intactas, talvez até endurecidas pela experiência. A lição que ele aprendeu não foi de remorso, mas provavelmente de cautela, como infligir dor máxima sem atrair demasiada atenção indesejada. Para as outras pessoas escravizadas na plantação de Lane,
Mary Ellis tornou-se um símbolo vivo, uma lição dura e aterrorizante. A sua presença, um constante lembrete visual dos extremos da sua vulnerabilidade, teria lançado uma longa sombra sobre as suas vidas. Todos os dias, veriam as suas cicatrizes, uma narrativa silenciosa gravada na sua pele, e compreenderiam com uma clareza arrepiante o custo último da resistência, ou mesmo da resistência percebida. Fomentou um medo mais profundo e abrangente, um medo que se infiltrava nos seus próprios ossos, moldando as suas interações, as suas decisões, a sua própria vontade de sobreviver. No entanto, nesse terror partilhado, pode também ter existido um tipo diferente de conexão, uma solidariedade silenciosa nascida do sofrimento mútuo. Elas conheciam a história de Mary, sabiam o que ela tinha suportado, e nesse saber havia um laço que transcendia a brutalidade das suas circunstâncias. Teriam-na protegido, talvez, nas pequenas e tácitas formas como as comunidades escravizadas protegiam os seus, oferecendo um bocado de comida, um momento de companhia silenciosa, um olhar partilhado de desafio que falava volumes sem proferir uma única palavra. As ondas do caso de Mary Ellis, embora significativas pela sua raridade, desvaneceram-se nas vastas e turbulentas correntes de uma nação construída sobre as costas dos escravizados. O próprio ato de levar um escravizador a julgamento por crueldade, por menor que fosse a condenação, era uma anomalia que poucos desejavam repetir. Expôs por um momento fugaz as contradições inerentes de uma sociedade que defendia a liberdade enquanto simultaneamente mantinha as formas mais brutais de escravidão humana. Forçou um olhar momentâneo para o abismo e a maioria recuou, preferindo manter as ficções confortáveis de um sistema benevolente, embora rigoroso. Os relatos de jornais, se existiram para além dos registros legais, teriam sido breves, rapidamente ofuscados pelas preocupações diárias de uma nação em ascensão. Disputas políticas, ansiedades econômicas, a expansão implacável para o oeste. Os detalhes do sofrimento de Mary, considerados demasiado desagradáveis, demasiado gráficos, foram rapidamente relegados para as margens da consciência pública. E aqui é onde a história toma uma reviravolta verdadeiramente bizarra, não nos eventos em si, mas no seu subsequente apagamento. Quantas Mary Ellis existiram? Quantos atos de crueldade indizível foram cometidos, não apenas nos incidentes isolados que chegaram a um grande júri, mas na existência diária silenciosa e não registrada de milhões de pessoas escravizadas. A sua história ressuscitada dos arquivos empoeirados de processos legais serve como um representante arrepiante para os inúmeros outros, cujo sofrimento passou despercebido, cujos nomes nunca foram registrados, cujas vidas foram totalmente consumidas pela boca insaciável da escravidão. Destaca o profundo poder da amnésia histórica, o esquecimento deliberado, que permite às sociedades avançar sem confrontar plenamente as atrocidades morais do seu passado. Mary Ellis viveu o resto da sua vida como uma mulher escravizada, o seu corpo marcado um testemunho permanente das profundezas da depravação humana e da resiliência do espírito humano. Não sabemos quando ou como ela morreu, nem onde foi enterrada. A sua história, como a de tantas outras, termina sem um floreio, sem um momento de grande triunfo. Mas a ausência de um final convencional não diminui o poder da sua narrativa. Em vez disso, amplifica-o, tornando-a uma figura fantasmagórica que assombra as margens da nossa consciência histórica, uma testemunha silenciosa da injustiça duradoura que definiu uma era. A sua história é um duro lembrete de que a história não é apenas sobre os poderosos, os conquistadores ou as figuras celebradas, é também, e talvez mais profundamente, sobre o sofrimento silencioso dos anônimos, dos esquecidos, das pessoas cujas vidas foram totalmente consumidas por forças além do seu controlo. O seu sofrimento, o calor escaldante do ferro, a dor dilacerante do chicote, a humilhação implacável, serve como uma tese universal, uma verdade intemporal que ecoa pelos corredores da história, que a capacidade para a crueldade reside em todos nós
e que, sem vigilância constante, sem um compromisso inabalável com a dignidade e igualdade humanas, as sementes da desumanização podem criar raízes e florescer em atos monstruosos. A história de Mary Ellis é um poderoso apelo para lembrar, para testemunhar a dor do passado, não para se afundar nela, mas para aprender com ela. Implora-nos que reconheçamos as maneiras insidiosas pelas quais o poder pode corromper, como o medo pode distorcer a percepção e como a negação da humanidade do outro leva inevitavelmente a um sofrimento inimaginável. É uma história que, embora ambientada na Geórgia de 1818, ressoa profundamente no nosso mundo moderno, lembrando-nos das lutas contínuas contra a opressão, contra os sistemas que ainda procuram marcar, categorizar e diminuir o valor inerente de cada indivíduo. O seu corpo marcado, um mapa da agonia histórica, sussurra um aviso que nunca devemos deixar de ouvir. Mary Ellis, a mulher marcada para além do reconhecimento, cujo sofrimento perfurou brevemente o véu da indiferença na Geórgia de 1818, desapareceu nos anais não registrados das vidas escravizadas, o seu último local de descanso desconhecido, a sua história completa para sempre incompleta. No entanto, a sua experiência angustiante, exaustivamente desenterrada dos frios e imparciais registros de um sistema legal que a falhou, serve como muito mais do que uma mera nota de rodapé histórica. Ela ergue-se como um testemunho duradouro e visceral das consequências profundas e catastróficas de uma sociedade que nega sistematicamente a humanidade fundamental de qualquer indivíduo, um eco arrepiante através dos séculos que nos alerta sobre a frágil fronteira entre civilização e barbárie. O seu corpo, uma tela viva de tormento indizível, tornou-se um monumento involuntário e trágico, não apenas à crueldade de um homem, Jesse Lane, mas ao mal sistêmico que o capacitou, lembrando-nos que a capacidade para tal escuridão reside não somente nos corações de monstros, mas na normalização insidiosa da opressão, na cumplicidade silenciosa das comunidades e nas leis que permitem aos poderosos infligir sofrimento ilimitado aos vulneráveis. A história de Mary Ellis, portanto, não é meramente um conto de um passado distante. É uma denúncia intemporal e contundente do poder desmedido, um apelo comovente à empatia e um lembrete solene e urgente de que a busca pela justiça, a defesa inabalável da dignidade humana e a salvaguarda vigilante contra todas as formas de desumanização permanecem as lutas mais vitais e duradouras do espírito humano. Lutas que ressoam com urgência inabalável em todas as gerações, incluindo a nossa